Desde os primeiros olhares humanos voltados para o céu noturno, a pergunta que ecoa silenciosamente em todas as civilizações, religiões e filosofias permanece a mesma. Estamos sozinhos no universo? Essa indagação não é apenas científica, mas profundamente existencial. Ela toca diretamente na estrutura do nosso entendimento sobre o lugar da humanidade no cosmos. As antigas culturas babilônicas, egípcias, gregas e maias viam nos céus deuses e espíritos, mas também deixaram registros de inquietações sobre outras formas de vida. Já os pensadores da Grécia Antiga, como Epicuro, especulavam sobre a existência de mundos múltiplos habitados por seres diversos. Com o avanço da ciência, a pergunta deixou o campo mitológico e filosófico e passou a habitar os domínios da astrobiologia, da astronomia e da cosmologia. A vastidão do universo conhecido, com seus trilhões de galáxias e cada galáxia contendo centenas de bilhões de estrelas, sugere uma multiplicidade quase infinita de possibilidades para a vida florescer em outros cantos do cosmos. E, no entanto, até agora, tudo o que temos é silêncio. O século XX foi marcado por uma explosão de descobertas que transformaram essa pergunta em uma investigação científica séria. A descoberta de que outros planetas orbitam estrelas distantes, os chamados exoplanetas, abriu um novo campo de estudo, a exoplanetologia. Com o lançamento de telescópios como o Kepler e, mais recentemente, o James Webb, os astrônomos passaram a observar não apenas estrelas distantes, mas também os mundos que as orbitam, medindo suas massas, composições atmosféricas e, em alguns casos, até indícios de habitabilidade. A pergunta passou de há planetas lá fora para esses planetas podem abrigar vida? A ciência, enfim, deixou de apenas olhar para o céu com contemplação e passou a sondá-lo com equipamentos de precisão milimétrica, escaneando o firmamento em busca de qualquer sinal, qualquer desvio espectral, qualquer ruído que possa indicar que não estamos sozinhos. O fascínio humano pela ideia de companhia cósmica não vem apenas de um desejo de aventura ou descoberta. Há embutido nesse desejo uma busca por pertencimento e sentido. Se a vida surgiu apenas na Terra, em um ponto minúsculo de um universo gigantesco, isso pode indicar que somos uma exceção absurda, uma anomalia estatística. Mas se a vida é comum, disseminada em incontáveis formas e contextos, isso não só transforma nossa visão da biologia, mas também das implicações filosóficas de nossa existência. O simples fato de não termos detectado nenhuma forma de vida até agora, seja inteligente ou microbiana, levanta implicações que dividem os cientistas em duas grandes vertentes. Os otimistas, que acreditam que a ausência de evidência não é evidência de ausência, e os pessimistas, que veem no silêncio uma possível confirmação de nossa solidão cósmica. Além da busca por micro-organismos, há o desafio ainda mais complexo de detectar vida inteligente. Desde a década de 1960, programas como o SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, escaneiam o céu em busca de sinais de rádio ou transmissões que indiquem a presença de sociedades tecnologicamente avançadas. Até o momento, nenhum desses sinais foi confirmado. Em 1977, um sinal de rádio captado pelo radiotelescópio Big Ear da Universidade de Ohio, conhecido como Sinal WOW, trouxe um breve lampejo de esperança, mas nunca mais foi repetido. Ainda assim, a busca continua. Novos projetos com telescópios mais sensíveis, como o Breakthrough Listen, tentam refinar as buscas, analisando bilhões de frequências com algoritmos que conseguem processar quantidades massivas de dados em tempo real. O paradoxo entre a vastidão do cosmos e a ausência de evidências é o que torna essa pergunta tão poderosa. Ela não se sustenta apenas pela curiosidade científica, mas pelo impacto emocional e filosófico que carrega. O simples fato de olharmos para as estrelas à noite e nos perguntarmos se há alguém olhando de volta já é, por si só, um ato profundamente humano. A pergunta sobre estarmos ou não sozinhos é também uma pergunta sobre quem somos. A busca por vida no universo é uma extensão da busca por compreender o nosso próprio significado. E talvez, ao encontrarmos outros, possamos entender melhor a nós mesmos. Entre todas as perguntas científicas que nos inquietam, poucas são tão misteriosas
Quanto à origem da vida, a Terra, há cerca de 4 bilhões de anos, era um mundo hostil, repleto de erupções vulcânicas, tempestades elétricas violentas e oceanos primitivos carregados de compostos químicos. E em algum momento entre esse caos geológico, moléculas inorgânicas começaram a se organizar de forma autônoma, até dar origem às primeiras formas de vida. A ciência ainda não possui uma resposta definitiva sobre como a vida surgiu, mas ao longo do século XX e início do século XXI, avanços significativos trouxeram hipóteses cada vez mais refinadas sobre os caminhos possíveis, que levaram à transição da química para a biologia. Uma das teorias mais influentes é a hipótese da sopa primordial, proposta por Alexander Oparin e John Haldane nos anos 1920. Segundo ela, a atmosfera primitiva da Terra, rica em metano, amônia, vapor d'água e hidrogênio, teria reagido com descargas elétricas e radiação ultravioleta, promovendo a formação de moléculas orgânicas simples, como aminoácidos. Em 1953, essa ideia ganhou respaldo experimental com o famoso experimento de Stanley Miller e Harold Urey, no qual uma simulação da atmosfera primordial produziu, após alguns dias, compostos orgânicos fundamentais à vida. Foi um dos momentos mais emblemáticos da biologia experimental, provando que os blocos básicos da vida podiam surgir espontaneamente em condições compatíveis com a Terra primitiva. Mas a existência de aminoácidos não é suficiente para caracterizar a vida. O desafio real está em entender como essas moléculas simples se uniram para formar estruturas complexas capazes de se autorreplicar e evoluir. Diversas hipóteses tentam explicar esse salto. Uma das mais discutidas é a hipótese do mundo de RNA, que sugere que o RNA, por ter propriedades tanto catalíticas quanto informacionais, pode ter sido a primeira molécula biológica funcional. Diferente do DNA, o RNA é mais simples e pode agir como uma enzima, catalisando suas próprias cópias. Essa ideia propõe que antes de existirem células como as conhecemos, pode ter havido um estágio pré-biótico, em que estruturas auto-organizadas de RNA eram capazes de se replicar e sofrer mutações, um mecanismo rudimentar de evolução natural. Outra linha de pesquisa sugere que a vida pode ter surgido em ambientes hidrotérmicos, no fundo dos oceanos, onde fontes termais submarinas ricas em minerais oferecem energia química constante e condições ideais para reações orgânicas complexas. Nessas fendas geotérmicas profundas, conhecidas como black smokers, moléculas orgânicas poderiam ter se formado e se protegido da radiação solar intensa que atingia a superfície da Terra primitiva. Além disso, esses ambientes aquáticos fornecem compartimentalizações naturais, como poros em rochas que teriam servido como microambientes para reações químicas ordenadas, aproximando-se da ideia de protocélulas. A origem da vida também levanta a possibilidade de que o processo não tenha sido exclusivamente terrestre. A hipótese da panspermia sugere que os ingredientes básicos da vida, ou mesmo formas de vida microbiana extremamente resistentes, poderiam ter vindo do espaço, transportados por cometas, asteroides ou meteoritos. Essa ideia ganhou força com a descoberta de aminoácidos e compostos orgânicos em meteoritos, como o Murchison, e com experimentos espaciais que demonstraram que certos micro-organismos podem sobreviver a condições extremas de radiação e vácuo. Embora essa hipótese não resolva o mistério da origem em si, ela amplia o escopo da investigação para além da Terra, insinuando que a vida pode ser um fenômeno cósmico e não apenas planetário. Apesar de todos os avanços, a origem da vida continua sendo uma fronteira científica aberta. Os experimentos de laboratório conseguem simular passos parciais, como a formação de proteínas, lipídios e até protocélulas artificiais. Mas o salto de uma química orgânica complexa para um sistema vivo e autorreplicante ainda é um enigma. A ciência trabalha em múltiplas frentes para preencher essa lacuna, cruzando dados de biologia molecular, geologia, química prebiótica e astrobiologia. E cada nova descoberta sobre os primeiros instantes da vida na Terra não apenas nos ajuda a entender nosso próprio passado, mas também alimenta a esperança de encontrar processos similares em outros planetas.
Pois se a vida pôde surgir a partir do caos em nosso planeta, talvez ela possa ter florescido em mundos distantes que compartilham as mesmas condições fundamentais: energia, água e tempo. No ano de 1961, o radioastrônomo Frank Drake propôs uma fórmula que mudaria para sempre a forma como a ciência aborda a busca por vida inteligente fora da Terra. Mais do que uma equação matemática, a equação de Drake é um modelo conceitual que busca estimar o número de civilizações tecnologicamente avançadas que poderiam existir agora mesmo na Via Láctea, capazes de se comunicar por sinais eletromagnéticos. A equação é composta por uma série de variáveis que, multiplicadas entre si, formam um retrato probabilístico do nosso potencial para não estarmos sozinhos. As variáveis incluem a taxa de formação de estrelas na galáxia, a fração dessas estrelas que possuem planetas, o número médio de planetas habitáveis por sistema estelar, a fração desses planetas onde a vida realmente se desenvolve, a fração de vida que evolui para a inteligência, a fração de civilizações que desenvolvem tecnologia detectável e, finalmente, o tempo de duração dessas civilizações. Cada uma dessas incógnitas carrega consigo margens gigantescas de incerteza, mas juntas oferecem um campo fértil para especulações fundamentadas. Durante décadas, as estimativas inseridas nessa equação variavam enormemente, dependendo de quão otimista ou cético fosse o cientista que a interpretava. Alguns cálculos sugeriam que poderia haver milhões de civilizações inteligentes ativas na galáxia, enquanto outros apontavam para a possibilidade de sermos os únicos. O impacto filosófico da equação de Drake está justamente nessa oscilação. Ela nos força a encarar o abismo entre as probabilidades estatísticas e a realidade observacional. A ciência moderna, especialmente com os dados coletados pelo telescópio Kepler, já é capaz de determinar com muito mais precisão as primeiras variáveis da equação. Sabemos hoje que a maioria das estrelas possui planetas e que muitos desses planetas orbitam na chamada zona habitável. Isso já torna o universo um ambiente muito mais fértil do que imaginávamos no século XX. No entanto, é nos fatores biológicos e sociotecnológicos que reside a maior incerteza. A fração de planetas onde a vida realmente surge ainda é desconhecida, e mais ainda a fração onde essa vida evolui para formas inteligentes. A história da Terra sugere que a inteligência, como conhecemos, pode não ser uma inevitabilidade, mas sim um acidente evolutivo. A vida surgiu rapidamente no planeta, mas organismos multicelulares levaram bilhões de anos para se desenvolver. A inteligência tecnológica, por sua vez, surgiu há meros milhares de anos, e pode ser apenas uma fase breve num planeta com bilhões de anos de história. Isso levanta a possibilidade de que, mesmo em mundos habitáveis, a evolução possa seguir caminhos muito diferentes, ou nunca chegar ao ponto de criar seres conscientes e comunicativos. Outro fator crucial da equação é a duração das civilizações tecnológicas. Esse é talvez o termo mais instável e melancólico da equação de Drake. Civilizações que alcançam a tecnologia de comunicação interestelar podem não durar muito tempo. O risco de autodestruição, esgotamento ecológico, guerras nucleares, colapsos sociais ou catástrofes climáticas pode ser alto o suficiente para tornar a janela de detecção extremamente curta. Se cada civilização dura apenas alguns séculos, a probabilidade de duas existirem ao mesmo tempo, na imensidão do tempo cósmico, torna-se mínima. Isso reforça a ideia de que a ausência de sinais pode não ser sinônimo de ausência de vida, mas sim de um desencontro temporal. Podemos estar sozinhos agora, mas não necessariamente sozinhos para sempre. A equação de Drake também impulsionou programas de busca como o SETI e levou à criação de conferências, institutos e projetos de pesquisa voltados exclusivamente à astrobiologia e à inteligência extraterrestre. Mesmo sem respostas definitivas, ela continua sendo uma das ferramentas mais importantes da reflexão científica sobre o cosmos. Seu verdadeiro valor não está em prever números exatos, mas em organizar o pensamento humano em torno da questão mais profunda da existência: o que seria necessário para que a vida inteligente fosse comum no universo?
Cada nova descoberta científica sobre exoplanetas, bioassinaturas atmosféricas, tecnosignaturas ou estruturas sociais sustentáveis é um ajuste nas variáveis dessa equação que se torna cada vez menos especulativa e mais baseada em dados reais. A equação de Drake, portanto, não nos dá uma resposta, mas nos fornece um mapa de interrogações. Ela estrutura a incerteza e nos guia por ela com clareza. Enquanto não soubermos responder com precisão cada uma das variáveis, a pergunta continuará viva, não como uma dúvida desesperada, mas como um convite à exploração. Afinal, se a vida inteligente existe em outros cantos do universo, ela também deve ter passado por seus próprios Frank Drakes, olhando para as estrelas com os mesmos anseios que temos hoje. E isso, por si só, já é uma ideia extraordinária. Em uma tarde qualquer da década de 1950, durante uma conversa informal entre físicos no Laboratório Nacional de Los Alamos, o renomado cientista Enrico Fermi teria lançado uma pergunta aparentemente simples, mas devastadora em seu impacto: onde estão todos? O que ele quis dizer com isso era direto e desconcertante. Se o universo é tão antigo, tão vasto, e se há bilhões de planetas potencialmente habitáveis apenas na nossa galáxia, então por que nunca detectamos nenhum sinal claro de vida inteligente além da Terra? Essa pergunta, que viria a ser conhecida como o paradoxo de Fermi, transformou-se num dos maiores dilemas da ciência moderna. A contradição entre o que esperamos encontrar com base nas estatísticas cósmicas e o que realmente observamos, um silêncio absoluto, é o centro de uma tensão científica que ainda não foi resolvida. O paradoxo de Fermi parte de premissas aparentemente lógicas. A Via Láctea tem cerca de 13 bilhões de anos e a Terra existe há apenas 4,5. Mesmo que civilizações tecnologicamente avançadas levassem apenas alguns milhões de anos para surgir e se expandir, esse tempo seria suficiente para que muitas delas já tivessem colonizado grande parte da galáxia. Tecnologias teóricas como sondas autorreplicantes, conhecidas como sondas de von Neumann, poderiam explorar sistemas estelares em cascata, multiplicando-se e mapeando planetas com enorme eficiência. Ainda assim, nenhum artefato, nenhum sinal inequívoco, nenhum vestígio nos alcançou. Estamos diante de um universo que parece gritar possibilidades, mas permanece, na prática, ensurdecedoramente mudo. Diversas hipóteses foram propostas para tentar resolver esse paradoxo, cada uma com implicações profundas. Uma delas sugere que a vida inteligente é extremamente rara, ou que a inteligência como a nossa é estatisticamente improvável. Outra hipótese, chamada de grande filtro, postula que existe uma barreira evolutiva, quase intransponível, que impede que a vida progrida de forma simples para civilizações avançadas. Se o grande filtro está atrás de nós, isso indicaria que a vida inteligente é rara, e nós somos exceções notáveis. Mas se ele ainda está à frente, isso sugere que civilizações tendem a se autodestruir antes de se tornarem interestelares. Essa interpretação transforma o silêncio do universo em um alerta sombrio sobre o nosso próprio futuro. Outras teorias buscam resolver o paradoxo com explicações sociológicas ou tecnológicas. Talvez as civilizações inteligentes simplesmente não queiram se comunicar, adotando uma espécie de política de não interferência, como propõe a hipótese do zoológico, em que a Terra seria uma espécie de reserva natural observada à distância. Talvez usem meios de comunicação tão avançados que nos sejam invisíveis. Sinais quânticos, transmissões gravitacionais ou até mecanismos de criptografia ininteligíveis para nós. Outra possibilidade é que a maioria das civilizações exista em simulações computacionais, ou tenha migrado para mundos digitais, onde suas atividades não deixam rastros astrofísicos detectáveis. Também há quem sugira que estamos olhando para o universo com os filtros errados. O SETI e outras iniciativas focam em sinais de rádio, mas talvez estejamos buscando o equivalente cósmico de fumaça em uma era de fibra óptica. Nossa própria evolução tecnológica mostra como certos meios de comunicação rapidamente se tornam obsoletos. Além disso, o conceito de vida baseada em carbono e a inteligência nos moldes humanos
pode estar limitando nossas expectativas. Pode haver formas de consciência e comunicação radicalmente diferentes da nossa, que não reconheceríamos nem se estivessem diante de nós. O paradoxo de Fermi continua sendo um lembrete incômodo de que, por mais que avancemos em nossos instrumentos e teorias, há uma barreira silenciosa entre nós e o restante do universo. Não sabemos se ela é de natureza física, biológica, tecnológica ou meramente temporal. Talvez estejamos sozinhos apenas por agora. Talvez as outras civilizações tenham existido e desaparecido antes mesmo que a Terra se formasse. Ou talvez estejam lá fora, quietas, por escolha própria. Enquanto isso, continuamos escutando, atentos, esperançosos e humildes diante do silêncio que nos envolve por todos os lados. Até poucos anos atrás, a existência de planetas fora do Sistema Solar era apenas uma hipótese lógica, sustentada por estatísticas e pela convicção de que o Sol não poderia ser uma exceção em meio a centenas de bilhões de estrelas. Mas foi apenas na década de 1990 que o primeiro exoplaneta foi confirmado, marcando o início de uma revolução na astronomia. Desde então, a busca por exoplanetas habitáveis, mundos além do nosso, que reúnam condições para abrigar vida, tornou-se uma das frentes mais fascinantes da ciência moderna. E nessa missão, 2 telescópios espaciais se destacam, o Kepler e o James Webb. O primeiro, lançado em 2009, foi projetado especificamente para detectar exoplanetas através do método do trânsito, ou seja, identificando pequenas variações na luminosidade das estrelas quando um planeta passa em sua frente. Já o segundo, lançado em 2021, vai muito além. O James Webb é capaz de observar as atmosferas desses mundos distantes, analisando a luz que passa por elas e detectando possíveis sinais químicos que possam indicar a presença de vida. O telescópio Kepler transformou a estimativa estatística em realidade concreta. Durante seus 9 anos de operação, ele descobriu mais de 2.600 exoplanetas confirmados e milhares de candidatos adicionais. A partir desses dados, os astrônomos puderam concluir que a presença de planetas é a norma, não a exceção. Estima-se que existam mais de 100 bilhões de planetas apenas na Via Láctea, e que pelo menos 20% das estrelas semelhantes ao Sol tenham um planeta do tamanho da Terra em sua zona habitável. A zona habitável, ou zona de Goldilocks, é aquela faixa de distância em que um planeta não está nem quente demais, nem frio demais, permitindo a presença de água líquida em sua superfície. Uma das condições básicas para a vida, como conhecemos. Mas detectar um planeta é apenas o começo. A próxima fronteira é entender o que há nele. E é aí que entra o telescópio espacial James Webb. Com uma sensibilidade sem precedentes, ele é capaz de analisar os espectros de luz que atravessam as atmosferas dos exoplanetas durante o trânsito, revelando a presença de moléculas específicas como vapor d'água, metano, dióxido de carbono, ozônio e até compostos orgânicos complexos. A detecção simultânea de certos gases, especialmente em desequilíbrio químico, pode ser um forte indicativo de processos biológicos ativos. Por exemplo, na Terra, a presença contínua de oxigênio na atmosfera é sustentada pela fotossíntese. Sem vida, ele reagiria com outros elementos e desapareceria em questão de milênios. Portanto, encontrar atmosferas com composições similares pode ser o primeiro passo para identificar planetas vivos. Além de composições atmosféricas, o James Webb também permite estimar as temperaturas superficiais desses mundos, suas densidades e, em alguns casos, até sinais de atividade geológica. Isso ajuda a diferenciar planetas gasosos, rochosos ou com oceanos profundos. Alguns dos alvos mais promissores até agora são os planetas do sistema TRAPPIST-1, uma estrela anã ultrafria que abriga 7 planetas do tamanho da Terra, 3 dos quais estão na zona habitável. Outros mundos como K2-18b, LHS 1040b e TOI 700d também estão sob escrutínio. K2-18b, em especial, chamou atenção quando sinais de vapor d'água foram detectados em sua atmosfera, sugerindo a presença de uma camada de água líquida, embora ainda se debata
se sua estrutura realmente permitiria a vida como conhecemos. A importância dessas descobertas vai além do desejo de encontrar alienígenas. Ela redefine nossa percepção do lugar da Terra no universo. Por muito tempo, consideramos nosso planeta uma joia rara, talvez única, mas a nova era da astrobiologia sugere que ele pode ser apenas um entre trilhões. A diversidade de exoplanetas é tão impressionante que muitos deles não têm equivalentes no nosso sistema solar. Há superterras, mini-Netunos, mundos oceânicos, planetas cobertos por nuvens metálicas ou com órbitas extremamente estreitas em torno de estrelas anãs. A multiplicidade de ambientes levanta a possibilidade de que a vida possa surgir em condições muito distintas das da Terra, talvez até em formas totalmente diferentes daquelas imaginadas pela biologia terrestre. Com o avanço da tecnologia, novos telescópios já estão em fase de desenvolvimento, como o Nancy Grace Roman Space Telescope e projetos ambiciosos como o LUVOIR e o HABEX. Eles prometem buscar assinaturas ainda mais precisas de vida em planetas parecidos com a Terra. A astronomia, que antes se limitava a observar pontos de luz, agora lê atmosferas, estima pressões, detecta compostos orgânicos e projeta mapas térmicos de mundos a centenas de anos-luz de distância. A questão da habitabilidade deixou de ser uma especulação teórica para se tornar uma ciência experimental em plena expansão. E quanto mais descobrimos, mais o silêncio do universo se transforma, não em ausência, mas em expectativa. Uma espera densa, carregada de possibilidades, em que cada dado novo pode ser o prelúdio do momento mais revolucionário da história humana. O dia em que olharmos para um ponto no céu e soubermos, com evidência científica, que a Terra não é o único lugar onde a vida respira. Na busca por vida fora da Terra, um dos conceitos mais fundamentais e, ao mesmo tempo, mais poéticos é o da chamada zona habitável, também conhecida como a zona de Goldilocks. O nome faz referência à clássica fábula dos três ursos, em que a personagem Goldilocks escolhe a sopa que não estava nem muito quente, nem muito fria, mas perfeita. Em termos astronômicos, essa metáfora representa a região em torno de uma estrela, onde as condições de temperatura são adequadas para a existência de água líquida na superfície de um planeta. Água líquida é considerada essencial, porque em toda parte da Terra onde há água, há também vida, mesmo nos ambientes mais extremos. A zona habitável, portanto, é o ponto de partida lógico e necessário na triagem de mundos potencialmente vivos. Mas o que determina essa zona? A principal variável é a luminosidade da estrela. Estrelas maiores e mais quentes, como as do tipo espectral A ou B, têm zonas habitáveis mais afastadas. Porém, essas estrelas vivem pouco tempo, às vezes apenas algumas centenas de milhões de anos, o que pode não ser suficiente para que a vida complexa evolua. Já estrelas menores, como as anãs vermelhas do tipo M, vivem por dezenas de bilhões de anos, oferecendo janelas temporais imensas para a evolução biológica. No entanto, sua zona habitável é muito próxima da estrela, o que expõe os planetas a intensas tempestades solares, radiação e risco de acoplamento gravitacional, fenômeno que pode fazer com que um lado do planeta esteja permanentemente voltado para a estrela, enquanto o outro permanece congelado na escuridão eterna. Mesmo com esses desafios, a zona habitável é uma ferramenta poderosa para filtrar candidatos promissores na busca por vida. Estimativas baseadas nos dados do telescópio Kepler indicam que existem bilhões de planetas potencialmente localizados nessa faixa em nossa galáxia. Mas isso não significa que todos eles sejam habitáveis. A zona de Goldilocks é uma condição necessária, mas não suficiente. Outros fatores críticos entram em cena: a presença de uma atmosfera estável, o campo magnético para proteção contra a radiação cósmica, placas tectônicas para reciclagem de nutrientes e, claro, uma composição química compatível com processos bioquímicos conhecidos. É um delicado equilíbrio, onde a sinergia entre elementos pode transformar um planeta rochoso comum em um mundo fértil para a vida. O próprio sistema solar ilustra bem a importância dessa zona.
A Terra orbita exatamente dentro da faixa ideal do Sol, onde a temperatura média global permite a existência de oceanos, rios, nuvens e um ciclo hidrológico completo. Vênus, embora semelhante em tamanho à Terra, está um pouco mais próxima do Sol, e por isso, sua atmosfera densa e composta majoritariamente por dióxido de carbono gera um efeito estufa catastrófico, elevando as temperaturas para níveis que derretem chumbo. Marte, por outro lado, está na borda externa da zona habitável. Embora tenha sinais de que já foi mais quente e úmido no passado, hoje é um deserto gelado, com uma atmosfera rarefeita incapaz de reter calor ou suportar água líquida na superfície por longos períodos. Esse trio planetário demonstra que estar na zona habitável é só o começo. A história geológica, a dinâmica atmosférica e o tempo também são determinantes. Outro aspecto fascinante do conceito de Goldilocks é sua flexibilidade. Cientistas agora propõem zonas habitáveis alternativas, como a zona habitável de Marés, em luas de planetas gigantes, como Europa e Encélado, onde a gravidade do planeta-mãe aquece os interiores dessas luas, permitindo oceanos líquidos sob crostas de gelo, mesmo longe da zona solar clássica. Há também a ideia de zonas habitáveis em planetas errantes que não orbitam nenhuma estrela, mas podem ter calor interno suficiente para manter bolsões de água sob suas superfícies. Essas possibilidades ampliam enormemente a definição de habitabilidade, sugerindo que o cosmos pode abrigar vida em ambientes antes considerados improváveis. Portanto, o conceito da zona habitável é um dos pilares da astrobiologia moderna, mas está longe de ser uma régua fixa. À medida que descobrimos mundos com composições diversas, atmosferas exóticas e interações orbitais complexas, percebemos que a vida talvez não precise de um equilíbrio perfeito como o da Terra. Talvez existam formas de vida que prosperem em extremos, que respirem metano em vez de oxigênio, que cresçam sob a luz vermelha de uma estrela anã ou sob a escuridão total de um oceano enterrado sob quilômetros de gelo. Ainda assim, a zona Goldilocks continua sendo nossa principal referência inicial, a delicada faixa entre o fogo e o gelo, onde, pelo menos aqui, a vida encontrou seu lar. A atmosfera de um planeta é como um espelho invisível de sua biologia. Cada elemento, cada gás, cada traço químico presente na camada gasosa que envolve um mundo é o resultado direto da interação entre seu solo, sua radiação estelar, seus ciclos geológicos e, talvez, sua biologia. A busca por vida extraterrestre inteligente ou microbiana deu, nas últimas décadas, um salto qualitativo ao entender que a resposta para a pergunta "estamos sozinhos?" pode não estar nos sinais de rádio nem em visitas interestelares, mas sim na análise minuciosa das atmosferas de mundos distantes. A chamada espectroscopia atmosférica é hoje uma das ferramentas mais poderosas da astrobiologia moderna, e com ela, os cientistas conseguem, mesmo a dezenas ou centenas de anos-luz de distância, ler a composição química de exoplanetas que jamais serão visitados fisicamente. Se existirem seres respirando, fermentando ou metabolizando nesses mundos, mesmo que sejam micro-organismos, seus rastros podem ser impressos no ar que os cerca. A ideia central por trás da detecção de vida via atmosfera é procurar o que os cientistas chamam de bioassinaturas, ou seja, combinações químicas que dificilmente ocorreriam de forma contínua sem a presença de processos biológicos. Um exemplo claro é o oxigênio. Embora esse gás possa surgir por processos geológicos, sua manutenção em altas concentrações, como na Terra, depende de atividade biológica constante. Outro exemplo é o metano. Na Terra, parte significativa do metano atmosférico é gerada por processos biológicos, especialmente por arqueias metanogênicas, micro-organismos primitivos que habitam ambientes anaeróbicos. Quando oxigênio e metano coexistem na mesma atmosfera em grandes quantidades, isso indica um desequilíbrio químico que sugere alguma forma de reabastecimento ativo, ou seja, algo vivo mantendo essa composição. Com o telescópio espacial James Webb, essa abordagem ganhou poder inédito. O Webb é capaz de detectar espectros de luz que atravessam a atmosfera de exoplanetas durante seus trânsitos. Ou seja,
quando passam em frente à sua estrela do ponto de vista da Terra. A luz estelar, ao atravessar a atmosfera do planeta, sofre alterações que revelam a presença de certos gases. Esse processo é incrivelmente sutil e exige tecnologia extremamente avançada, mas já está em curso. Em 2023, por exemplo, observações de planetas como K2-18b revelaram a presença de vapor d'água e dióxido de carbono, levantando a possibilidade de ambientes ricos em hidrogênio com potencial para a vida microbiana. Embora nenhuma bioassinatura definitiva tenha sido encontrada até o momento, a expectativa é que, nos próximos anos, com observações mais longas e precisas, atmosferas com padrões bioquímicos distintos possam emergir dos dados. Além dos gases, os cientistas também observam variações na temperatura, na pressão atmosférica e nos ciclos sazonais desses planetas. Alterações cíclicas na composição química de uma atmosfera, por exemplo, podem indicar processos similares à fotossíntese, respiração, decomposição ou produção de poluentes industriais. Este último aspecto é tão intrigante que levou à concepção do termo tecnosignaturas atmosféricas, sinais de atividades industriais ou tecnológicas, como a presença de clorofluorcarbonos, CFCs, compostos sintéticos que na Terra são produzidos exclusivamente por civilizações industriais. Embora ainda altamente especulativo, esse tipo de detecção seria uma assinatura direta de uma civilização avançada. Outro aspecto importante é o tipo de estrela que o planeta orbita. Estrelas anãs vermelhas, por exemplo, são muito ativas e emitem grande quantidade de radiação ultravioleta, o que pode impactar drasticamente a química atmosférica dos planetas ao seu redor. Atmosferas que sobrevivem nesses ambientes precisam de mecanismos de proteção ou regeneração, o que levanta novas questões sobre resistência biológica e possíveis adaptações evolutivas. Se a vida existir em tais mundos, ela pode ter desenvolvido estratégias completamente diferentes das da Terra para lidar com a radiação, a temperatura extrema e os ciclos luminosos irregulares. No centro de toda essa investigação está uma ideia poderosa. Se não podemos ver diretamente os seres vivos de outros planetas, talvez possamos ver os efeitos de suas existências. As atmosferas tornam-se, nesse contexto, janelas químicas abertas para a vida. Elas revelam não apenas a possibilidade de ambientes habitáveis, mas também padrões complexos de desequilíbrio, que na Terra sempre estiveram ligados à presença da biologia. E é justamente esse desequilíbrio que buscamos: a assinatura do inesperado, do fora do equilíbrio, do vivo. Pois se um dia encontrarmos uma atmosfera com traços inequívocos de atividade biológica, mesmo que invisível a olho nu, saberemos que não estamos mais sozinhos. O silêncio do universo, até então absoluto, ganhará um sopro, e esse sopro virá da química do ar de um outro mundo. Entre todos os corpos celestes do Sistema Solar, nenhum desperta tanto fascínio na busca por vida como Marte. Visto da Terra, o planeta vermelho é uma esfera árida, varrida por tempestades de poeira e marcada por desertos gélidos. Mas essa imagem superficial esconde um passado radicalmente diferente. Há bilhões de anos, Marte foi um mundo úmido, com lagos, rios e possivelmente um vasto oceano no hemisfério norte. Evidências geológicas encontradas por diversas missões robóticas, como os rovers Spirit, Opportunity, Curiosity e Perseverance, confirmam que a água líquida fluiu abundantemente por sua superfície. E onde há água, há a possibilidade de vida. Não uma vida complexa como a que conhecemos, mas formas microbianas simples, adaptadas a ambientes extremos, como aquelas que prosperam hoje em cavernas escuras, fontes termais ou sob calotas polares da Terra. A história de Marte é uma história de perda. Durante seus primeiros bilhões de anos, ele manteve uma atmosfera mais densa e uma temperatura superficial capaz de sustentar água líquida em estado estável. Mas por ser menor que a Terra e com campo magnético fraco, Marte acabou perdendo sua atmosfera para o espaço, varrida pelos ventos solares. Com isso, a temperatura caiu, a água evaporou ou congelou, e o planeta tornou-se progressivamente mais inóspito. No entanto, a pergunta-chave permanece:
A vida chegou a surgir nesse período favorável? E se sim, poderia ainda existir, escondida no subsolo, protegida do frio e da radiação intensa da superfície? É precisamente isso que as missões modernas estão tentando descobrir. O rover Curiosity, operando desde 2012, identificou moléculas orgânicas complexas em rochas sedimentares antigas da cratera Gale, indicando que os blocos fundamentais da vida estiveram presentes. Mais recentemente, o Perseverance, que pousou na cratera Jezero em 2021, vem coletando amostras que serão futuramente trazidas à Terra por uma missão conjunta entre a NASA e a ESA. Jezero foi escolhida por abrigar um antigo delta fluvial, ambiente ideal para a preservação de sinais biológicos. O rover conta com instrumentos capazes de analisar a mineralogia local em altíssima resolução e buscar estruturas microscópicas que possam representar fósseis de micro-organismos extintos. Outro ponto crucial são os indícios de água líquida subterrânea. Em 2018, dados do radar da sonda Mars Express, da ESA, sugeriram a presença de um lago salgado sob a calota polar sul do planeta. Embora controversa, essa descoberta reacendeu a esperança de que ambientes subterrâneos protegidos possam abrigar vida. A analogia com a Terra é direta. Em nosso planeta, comunidades microbianas prosperam a quilômetros de profundidade, alimentando-se de minerais, calor geotérmico e compostos químicos sem qualquer contato com a luz solar. Marte poderia, teoricamente, oferecer condições similares em bolsões de água salgada sob a superfície, especialmente se houver fontes de calor remanescentes do interior do planeta. Além das buscas diretas, cientistas analisam também meteoritos marcianos encontrados na Terra. Um dos mais famosos, o ALH 84001, ganhou notoriedade em 1996, quando uma equipe da NASA anunciou a possível presença de fósseis de bactérias fossilizadas em sua estrutura. Embora a interpretação tenha sido contestada e outras explicações geoquímicas propostas, o caso colocou a astrobiologia marciana no centro da atenção pública e científica, impulsionando novas missões e modelos de análise. O estudo desses meteoritos mostra que, mesmo sem pousar em Marte, conseguimos investigar sua história biológica por fragmentos que cruzaram o espaço e caíram em nosso planeta. Apesar de décadas de pesquisa, Marte ainda não forneceu a prova definitiva da existência de vida, nem passada nem presente. Mas os dados acumulados apontam cada vez mais para um planeta que, em sua juventude, tinha tudo para abrigar formas simples de vida. Se essas formas realmente existiram, talvez tenham deixado vestígios químicos ou fósseis enterrados no solo marciano. Ou, em uma hipótese ainda mais instigante, talvez alguma linhagem microbiana tenha sobrevivido ao colapso ambiental, migrando para o subsolo, onde ainda hoje possa manter uma existência mínima, escondida nas profundezas do planeta. Se um dia encontrarmos esse tipo de vida, ela poderá nos revelar como a biologia se comporta em ambientes extremos e, mais ainda, se a vida é um fenômeno corriqueiro no universo, ou um milagre estatístico que aconteceu 2 vezes em 2 planetas vizinhos. Se Marte representa a busca por vestígios de uma vida passada, congelada no tempo e enterrada no solo, as luas geladas de Júpiter e Saturno nos conduzem a uma possibilidade ainda mais extraordinária: a existência de oceanos líquidos, ativos e possivelmente habitáveis, escondidos sob quilômetros de gelo. Entre essas luas, 2 se destacam com força no campo da astrobiologia: Europa, de Júpiter, e Encélado, de Saturno. Ambas apresentam evidências robustas de que possuem oceanos subterrâneos mantidos em estado líquido graças ao calor gerado por forças de maré, o estresse gravitacional exercido por seus planetas gigantes. E nesses oceanos escuros, profundos e isolados da luz solar, a vida poderia ter encontrado refúgio. Não vida inteligente ou complexa, mas organismos simples como bactérias extremófilas que, na Terra, prosperam em condições análogas, sem luz, sob pressão extrema e alimentando-se de reações químicas ao invés de fotossíntese. Europa é, talvez, o mundo mais promissor do Sistema Solar em termos de potencial habitabilidade fora da Terra. Sua superfície
É uma crosta de gelo cortada por fraturas e linhas de tensão, o que sugere movimentação geológica contínua. Observações da sonda Galileu e, mais recentemente, do telescópio Hubble indicam a presença de plumas de vapor d'água sendo expelidas de seu polo sul, o que reforça a hipótese de um oceano líquido global sob sua camada gelada. Esse oceano, que pode conter 2 vezes mais água que todos os oceanos da Terra combinados, estaria em contato com um núcleo rochoso, gerando reações químicas semelhantes às que ocorrem nas fontes hidrotermais do fundo do mar terrestre. Em nosso planeta, essas fontes abrigam ecossistemas exuberantes, repletos de organismos que vivem sem depender da luz solar, baseando sua existência apenas em energia química e minerais. Se processos semelhantes ocorrem em Europa, a vida poderia ter florescido em silêncio por bilhões de anos, abaixo da superfície que nossos olhos jamais enxergaram. Encélado, por sua vez, é menor, mas igualmente fascinante. A missão Cassini, que orbitou Saturno por mais de uma década, realizou um feito extraordinário. Atravessou as plumas de vapor lançadas do Polo Sul de Encélado e as analisou diretamente. Os dados revelaram a presença de partículas de gelo, vapor d'água, sal e compostos orgânicos complexos. Mais do que isso, detectou-se a assinatura de hidrocarbonetos e evidências de atividade hidrotérmica no fundo do oceano subterrâneo da Lua. Isso significa que Encélado não só possui água líquida, mas também as condições químicas fundamentais para reações biológicas, exatamente como as fontes hidrotermais da Terra. Trata-se, portanto, de um dos poucos lugares fora da Terra onde a vida, mesmo que microbiana, parece mais uma questão de tempo e tecnologia do que de especulação. Esses oceanos escondidos desafiam nossa noção tradicional de habitabilidade, que durante décadas esteve atrelada à zona Goldilocks, a faixa ao redor de uma estrela onde a água poderia existir em estado líquido na superfície de um planeta. Mas Europa e Encélado mostram que a vida pode existir, mesmo muito além dessa zona, desde que haja calor interno e água líquida. Esse calor não vem do Sol, mas da fricção gravitacional causada por interações com os planetas que orbitam. É um lembrete de que o universo pode ter criado múltiplas rotas para o surgimento da vida, e que o modelo terrestre é apenas um entre muitos possíveis. A ciência agora avança em direção à investigação direta desses mundos. Missões como a Europa Clipper, da NASA, com lançamento previsto para a segunda metade da década de 2020, e a JUICE, Jupiter Icy Moons Explorer, da ESA, pretendem mapear com altíssima precisão a superfície de Europa, estudar suas plumas e avaliar as propriedades de seu oceano interior. Já para Encélado, há propostas de futuras sondas que retornariam ao seu polo sul e fariam análises ainda mais profundas das partículas expelidas, talvez até com tecnologias capazes de detectar diretamente moléculas associadas à biologia, como lipídios, proteínas ou ácidos nucleicos. A presença de oceanos líquidos sob camadas de gelo reforça a ideia de que a vida não é, necessariamente, um fenômeno de superfície. Pode ser que, no universo, a biologia prefira as sombras, as pressões extremas e o calor geotérmico. Talvez as formas de vida mais comuns não caminhem sob céus abertos, mas naveguem em escuridão total, guiadas por sentidos que desconhecemos, nutrindo-se de elementos que jamais provaríamos. E se a vida realmente habita a Europa ou Encélado, essa descoberta não apenas provaria que não estamos sozinhos, mas também expandiria de forma radical nosso entendimento sobre o que significa ser vivo. Em mundos onde o silêncio é absoluto e o Sol é apenas uma lembrança distante, talvez algo já respire, cresça e exista, à espera do primeiro contato com os olhos da ciência humana. Imagine que a semente da vida não tenha germinado aqui, na Terra, mas tenha chegado vinda do espaço, escondida dentro de uma rocha que vagou pelo vazio interestelar até colidir com nosso planeta primitivo. Essa é a essência da hipótese da panspermia, a ideia de que os blocos fundamentais da vida, ou mesmo formas microbianas extremamente resistentes, podem ter se formado em outro lugar do cosmos e sido transportadas até aqui por meio de meteoritos, cometas ou poeira cósmica. Embora essa ideia tenha raízes filosóficas antigas,
sendo sugerida ainda na Grécia Antiga por Anaxágoras, foi apenas com os avanços da astrobiologia e da química espacial que ela passou a ser considerada uma hipótese científica respeitável. E um dos principais alicerces dessa ideia está em algo surpreendente: a presença de aminoácidos e moléculas orgânicas complexas em meteoritos que caíram na Terra. Os aminoácidos são as unidades fundamentais das proteínas, moléculas essenciais para todas as formas conhecidas de vida. Na década de 1960, quando os meteoritos Murchison e Murray caíram na Austrália, cientistas descobriram neles mais de 70 tipos diferentes de aminoácidos, muitos dos quais não são encontrados em organismos terrestres. O meteorito Murchison, em particular, tornou-se um dos objetos mais estudados da história da ciência planetária. Análises posteriores revelaram não apenas aminoácidos, mas também nucleobases, componentes do RNA e DNA, alcoóis, hidrocarbonetos e até compostos com estruturas parecidas com açúcares. Mais intrigante ainda foi a constatação de que esses compostos possuíam características isotópicas que confirmavam sua origem extraterrestre, descartando a hipótese de contaminação terrestre. A presença de aminoácidos em meteoritos prova que os ingredientes da vida podem se formar naturalmente em ambientes espaciais. E esses ambientes não são poucos. Nuvens interestelares ricas em poeira, cometas gelados, asteroides primitivos e regiões de formação estelar oferecem as condições ideais para reações químicas complexas, muitas vezes catalisadas por raios cósmicos ou radiação ultravioleta. Em laboratórios da Terra, cientistas conseguiram simular essas condições e produzir aminoácidos a partir de compostos simples, como amônia, metano e água, expostos à radiação. Isso mostra que os processos necessários para formar blocos da vida não são exclusivos da Terra e podem ser comuns no universo. A hipótese da panspermia se desdobra em diferentes níveis. A panspermia passiva sugere que os compostos orgânicos viajaram de forma inerte, protegidos no interior de meteoritos até atingirem a Terra. Já a panspermia dirigida, uma ideia mais ousada e especulativa, propõe que civilizações avançadas poderiam ter deliberadamente espalhado sementes de vida por outros mundos. Ainda mais intrigante é a hipótese da panspermia natural entre planetas vizinhos. Há fortes indícios de que fragmentos de Marte foram lançados ao espaço, após impactos de asteroides, e posteriormente caíram na Terra. Se Marte teve vida em algum momento, é possível que micro-organismos tenham sido transportados entre os planetas, como passageiros involuntários em rochas espaciais. Micro-organismos chamados extremófilos, como os da espécie Deinococcus radiodurans, demonstraram capacidade de sobreviver a condições extremas de radiação, vácuo, congelamento e calor, todos presentes no espaço. Experimentos conduzidos em estações espaciais mostraram que algumas bactérias podem sobreviver por meses, até anos, fora da Terra, especialmente se estiverem protegidas por camadas minerais. Isso reforça a plausibilidade de que micro-organismos primitivos poderiam sobreviver a uma jornada interplanetária, entrando em estado de dormência e reativando-se ao encontrar um ambiente propício, como um planeta úmido e geologicamente ativo. Se a vida na Terra teve início com matéria orgânica entregue do espaço, isso não apenas muda nossa compreensão sobre nossa origem, mas também sugere que a vida pode ser um fenômeno amplamente distribuído no universo. A Terra, então, deixaria de ser um ponto de início e passaria a ser um ponto de continuidade, uma estação de parada em uma rota cósmica muito mais longa. Essa visão não invalida a complexidade do surgimento da vida aqui, mas desloca o palco do primeiro ato para um lugar muito maior. As estrelas, os cometas, os primórdios do universo. A hipótese da panspermia ainda não pode ser confirmada com evidência direta de vida extraterrestre, mas ela estabelece um elo poderoso entre a astrofísica, a química, a biologia e a geologia planetária. Em um universo repleto de rochas errantes, moléculas orgânicas e ambientes variados, a possibilidade de que a vida seja uma viajante antiga, espalhando-se silenciosamente entre mundos, é tão fascinante
quanto reconfortante. Talvez um dia, ao analisarmos um fragmento de gelo de uma lua distante ou uma poeira de cometa, encontremos ali o DNA de uma história que começou muito antes da Terra, muito antes do tempo. A história da vida como uma peregrina do cosmos. A biologia que conhecemos é uma biologia do carbono. Toda forma de vida terrestre, sem exceção, é construída a partir de moléculas orgânicas baseadas nesse elemento versátil, que forma longas cadeias e estruturas complexas essenciais para proteínas, DNA, lipídios e açúcares. Além disso, a água é o solvente universal no qual ocorrem as reações químicas da vida. Mas será que essa é a única possibilidade? Será que em algum lugar do universo existem formas de vida que não seguem as regras da Terra, construídas com outra química, outros elementos, outros solventes? Essa é a grande questão por trás da ideia de bioquímicas alternativas. A possibilidade de que a vida, em sua essência, seja mais ampla e diversa do que aquilo que conhecemos no único exemplo disponível, nós mesmos. A ciência já identificou diversos elementos que, em teoria, poderiam substituir o carbono como base da vida. O silício, por exemplo, é frequentemente citado como candidato viável. Ele está logo abaixo do carbono na tabela periódica e compartilha algumas de suas propriedades de ligação química. De fato, compostos de silício podem formar estruturas tridimensionais complexas. No entanto, o silício também tem limitações. Ele tende a formar moléculas menos estáveis, menos versáteis e menos solúveis do que o carbono, especialmente em ambientes aquosos. Ainda assim, em planetas com temperaturas mais baixas ou atmosferas ricas em substâncias como metano ou amônia, a química do silício poderia ser mais favorável, abrindo margem para uma bioquímica inteiramente diferente da nossa. Outra possibilidade está na substituição da água como solvente. Em vez de um mundo aquático, imagine um mundo onde os oceanos são compostos de metano ou etano líquidos, como nas superfícies de Titã, a maior lua de Saturno. Titã possui lagos de hidrocarbonetos e uma atmosfera densa e rica em compostos orgânicos complexos. A missão Cassini identificou moléculas orgânicas que poderiam, teoricamente, ser precursoras de estruturas celulares em ambientes não aquosos. Pesquisadores da NASA, em 2015, chegaram a simular condições de Titã em laboratório e propuseram a existência de estruturas chamadas azotosomas, vesículas que poderiam funcionar de forma análoga às membranas celulares da Terra, mas compostas de materiais compatíveis com solventes como metano. Isso levanta a possibilidade real de que, mesmo sem água, a química da vida possa emergir em ambientes criogênicos. Além do silício e dos hidrocarbonetos, há especulações sobre bioquímicas baseadas em enxofre, fósforo ou até metais. Na Terra, certos micro-organismos extremos já demonstram uma capacidade notável de incorporar elementos tóxicos à vida comum. Um exemplo famoso é a bactéria GFA humens, descoberta em um lago altamente salino e rico em arsênio na Califórnia. Por um tempo, acreditou-se que ela poderia substituir fósforo por arsênio em seu DNA, embora a hipótese tenha sido posteriormente questionada. Mesmo assim, a descoberta mostrou que a bioquímica pode ser mais flexível do que imaginávamos. Outros micro-organismos, chamados extremófilos, vivem em ambientes ricos em ácido sulfúrico, radiação intensa, temperaturas extremas ou pressões abissais, lugares antes considerados totalmente inóspitos. A lição que aprendemos com eles é clara. A vida sempre encontra um caminho, mesmo que esse caminho seja inesperado. As implicações da vida baseada em bioquímicas alternativas são profundas. Se por um lado ampliam nossa definição de habitabilidade, por outro, tornam a detecção de vida muito mais complexa. Nossos instrumentos estão calibrados para procurar bioassinaturas baseadas no que conhecemos: oxigênio, metano, água, carbono. Mas uma vida que respira hidrogênio, metaboliza silanos ou se dissolve em metano líquido pode passar completamente despercebida, mesmo que esteja diante de nossos olhos. Isso levou cientistas a proporem o conceito de vida-sombra, formas de vida que podem existir na Terra ou em outros planetas,
mas que são invisíveis aos nossos métodos de detecção atuais por serem quimicamente tão diferentes da vida convencional. A astrobiologia, portanto, precisa ser tanto exploratória quanto humilde. Exploratória ao investigar os limites extremos da química e testar hipóteses em condições exóticas. Humilde ao reconhecer que a vida pode ser muito mais criativa do que nossas categorias pré-definidas. Se encontrarmos vida fora da Terra baseada em elementos diferentes, isso não será apenas uma descoberta científica, será uma revolução filosófica. Provará que a vida não é uma exceção acidental da química do carbono, mas uma tendência natural do universo, algo que emerge sempre que há energia, complexidade e tempo suficientes, independentemente dos ingredientes exatos. Essa abertura conceitual redefine a nossa busca. Não procuramos mais apenas por oceanos azuis e atmosferas oxigenadas. Procuramos por sinais de organização, de metabolismo, de persistência. E quem sabe, um dia, detectaremos uma forma de vida tão diferente da nossa que nem mesmo a chamaremos de vida, até que ela se revele lenta e inevitavelmente como aquilo que sempre esteve além do espelho da nossa biologia. A busca por vida no universo deixou há muito tempo o campo da especulação filosófica e se transformou em uma empreitada concreta, tecnológica e científica. Naves, sondas e telescópios cruzam o espaço em múltiplas direções, cada uma com seus próprios objetivos, mas todas com um fio condutor comum: entender se estamos sós. Algumas dessas missões investigam diretamente mundos do nosso sistema solar, em busca de bioassinaturas, enquanto outras exploram os confins da galáxia na esperança de detectar planetas habitáveis ou atmosferas com traços químicos suspeitos. Entre elas, destacam-se algumas das mais emblemáticas e ambiciosas missões da história da humanidade: Perseverance, TESS, Rosetta e o CAS James Webb Space Telescope, JWST. Juntas, essas missões representam a vanguarda da astrobiologia moderna, cada uma iluminando uma parte diferente da vasta escuridão cósmica. O rover Perseverance, lançado pela NASA em 2020, pousou em Marte no início de 2021 com um objetivo claro: procurar sinais de vida passada. Ele é o mais avançado laboratório móvel já enviado para outro planeta, equipado com instrumentos capazes de realizar análises químicas e espectroscópicas em altíssima resolução. Sua zona de pouso, a cratera G0, foi cuidadosamente escolhida por ser o leito seco de um antigo delta fluvial, um ambiente que, na Terra, é fértil para a preservação de fósseis microbianos. O Perseverance não apenas explora o solo marciano, mas também coleta amostras que serão seladas e armazenadas para uma futura missão de retorno à Terra, prevista para a próxima década. A esperança é que essas amostras revelem microfósseis ou compostos orgânicos complexos e possam indicar que Marte já abrigou vida. Já o TESS, Transiting Exoplanet Survey Satellite, lançado em 2018, é um caçador de planetas. Sua missão é detectar exoplanetas ao observar diminuições na luminosidade de estrelas próximas quando um planeta passa em sua frente, no que chamamos de trânsito. Embora sua especialidade não seja a astrobiologia direta, o TESS é crucial para identificar os mundos mais promissores que futuramente poderão ser estudados em busca de bioassinaturas. Até agora, TESS já identificou milhares de candidatos a exoplanetas, incluindo vários situados na zona habitável de suas estrelas. Esses alvos, por sua vez, tornam-se prioridades para observações mais detalhadas com telescópios mais potentes, especialmente o James Webb. A missão Rosetta Kelsey, por sua vez, marcou um capítulo notável na história da exploração espacial. Lançada pela Agência Espacial Europeia, ESA, Rosetta entrou em órbita do cometa 67P Churyumov-Gerasimenko em 2014 e, com a ajuda do módulo Philae, realizou o primeiro pouso controlado em um cometa. A relevância astrobiológica de Rosetta reside no fato de que cometas são preservadores naturais de matéria primordial, verdadeiras cápsulas do tempo contendo os blocos fundamentais da vida. Rosetta encontrou aminoácidos, açúcares simples
e até fósforo no cometa, demonstrando que compostos orgânicos complexos podem se formar e sobreviver no espaço profundo. Esses dados reforçam a hipótese de que a vida, ou ao menos seus ingredientes, pode ter sido semeada na Terra por impactos cósmicos, como propõe a panspermia. Por fim, o Hubble James Webb Space Telescope, JWST, é até agora a ferramenta mais sofisticada já criada para investigar as atmosferas de exoplanetas em busca de sinais de vida. Equipado com instrumentos de altíssima sensibilidade, o Webb consegue analisar a luz das estrelas que atravessa as atmosferas de planetas distantes durante o trânsito, detectando moléculas como vapor d'água, metano, dióxido de carbono e, potencialmente, oxigênio e ozônio. Além disso, o JWST observa em infravermelho, o que lhe permite estudar planetas ocultos pela poeira cósmica, além de sondar as regiões mais frias e antigas do universo. Seus primeiros dados já indicaram atmosferas complexas em planetas como K2-18b e WASP-39b, com potencial para avanços sem precedentes na astrobiologia observacional. Essas missões representam a convergência entre tecnologia de ponta e uma das perguntas mais antigas da humanidade. Perseverance escava o solo vermelho de Marte em busca de fósseis. TESS vasculha o céu em busca de sombras planetárias. Rosetta revelou que as sementes da vida podem existir em rochas geladas, vindas do início do sistema solar. E o James Webb olha para mundos a centenas de anos-luz tentando decifrar a química do invisível. Juntas, essas sondas e telescópios formam os olhos, braços e ouvidos da humanidade em sua busca mais fundamental: entender se estamos sozinhos e, caso não estejamos, onde, como e em que forma nossos vizinhos cósmicos existem. Na vastidão silenciosa do cosmos, a vida pode se esconder de muitas maneiras: subterrânea, microscópica, invisível aos nossos sensores químicos. Mas e se, em vez de procurar por micro-organismos ou moléculas, passássemos a buscar aquilo que só uma civilização tecnológica pode produzir? Essa é a base do conceito de tecnosignaturas. Evidências detectáveis de tecnologia alienígena, sinais deixados por civilizações avançadas que, como nós, transformam o ambiente à sua volta, constroem estruturas complexas, transmitem informações e produzem energia em larga escala. Diferente das bioassinaturas, que tentam identificar vida em seu estado mais primitivo, as tecnosignaturas miram o topo da escada evolutiva, buscando sinais de inteligência ativa que já atingiu um patamar tecnológico suficientemente alto para impactar o espaço ao seu redor. A forma mais tradicional de buscar tecnosignaturas é por meio da astronomia de rádio. Programas como o SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, criados desde a década de 1960, escaneiam o céu em busca de sinais artificiais de rádio ou micro-ondas vindos de pontos específicos do espaço. A ideia é simples: uma civilização avançada poderia usar ondas de rádio para se comunicar ou até para transmitir informações propositalmente, e esses sinais teriam padrões distintos da radiação natural emitida por estrelas ou fenômenos cósmicos. O famoso sinal WOW, detectado em 1977 por um radiotelescópio em Ohio, foi um desses eventos. Uma transmissão intensa, breve e inexplicável que nunca mais se repetiu. Embora não tenha sido confirmado como tecnosignatura, ele permanece como símbolo do que buscamos: algo artificial, inesperado, dirigido. Mas as tecnosignaturas vão muito além dos sinais de rádio. Com o avanço da astronomia, surgiram novas ideias. Uma das mais discutidas é a obsfera de Dyson, uma estrutura hipotética que uma civilização do tipo 2 na escala de Kardashev construiria ao redor de sua estrela para capturar toda a sua energia. Embora não saibamos se algo assim é possível, a presença de uma esfera de Dyson geraria assinaturas observacionais detectáveis. A luz da estrela seria alterada, parte dela obscurecida, e haveria excesso de radiação infravermelha, o calor residual dessa mega construção. Telescópios modernos já analisam variações anômalas de luminosidade estelar, como no intrigante caso da Estrela de Tabby, KIC
8N462852, cuja luz diminui de forma irregular e inexplicável, gerando por um tempo especulações sobre estruturas alienígenas em trânsito. Outro campo emergente é o estudo de poluentes atmosféricos artificiais. Na Terra, compostos como CFCs, clorofluorcarbonos, são produzidos exclusivamente por atividade industrial. Se detectássemos esses compostos em uma atmosfera extraterrestre, seria uma evidência quase inequívoca de tecnologia. O telescópio James Webb e seus sucessores já começam a ter sensibilidade suficiente para investigar esse tipo de assinatura em exoplanetas distantes, especialmente na zona habitável. A presença de luz artificial, como cidades noturnas vistas do espaço, ou até de estruturas em órbita, como grandes satélites, também entra no radar de possíveis tecnosignaturas, embora ainda muito difíceis de detectar com a tecnologia atual. Além disso, há a busca por sinais matemáticos ou algoritmos codificados em transmissões, algo que indicaria intencionalidade. A matemática é uma linguagem universal, e padrões como sequências de números primos, π, ou proporções específicas, são considerados bons candidatos para a comunicação interestelar. A ideia é que uma civilização avançada que deseje ser descoberta usaria meios reconhecíveis por outras inteligências, criando uma espécie de mensagem para quem encontrar. As tecnosignaturas também levantam uma questão delicada: a temporalidade. Mesmo que existam muitas civilizações avançadas no universo, é possível que sua janela de detecção seja curta. Elas podem destruir-se, desligar seus sistemas de comunicação ou migrar para formas de existência não detectáveis, como civilizações digitais que operam em escalas microscópicas. O tempo, nesse sentido, pode ser o maior obstáculo. Talvez estejamos no início de nossa trajetória tecnológica, enquanto outras espécies já vieram e se foram há milhões de anos, deixando apenas vestígios fracos e incompreensíveis. A busca por tecnosignaturas, portanto, é tanto científica quanto filosófica. É a tentativa de encontrar não apenas formas de vida, mas alguém lá fora. Alguém com consciência, curiosidade, linguagem e engenharia. É o espelho mais direto do nosso desejo de contato e pertencimento cósmico. E mesmo que jamais encontremos uma tecnosignatura definitiva, o próprio ato de procurar nos diz algo profundo, que acreditamos não estar sozinhos, que temos esperança de diálogo e que nossa ciência, cada vez mais precisa, continua virando seus olhos e ouvidos para o céu, atentos a qualquer ruído que rompa o silêncio das estrelas. O universo tem 13 bilhões de anos. A Terra existe há 4 bilhões e meio. Estrelas nascem e morrem constantemente. Sistemas planetários são comuns. E a vida, ao menos neste planeta, surgiu rapidamente, florescendo em uma diversidade impressionante. E, no entanto, em toda essa vastidão de espaço e tempo, tudo o que ouvimos é um silêncio absoluto. Nenhuma resposta, nenhuma confirmação, nenhum sinal inequívoco de que há algo ou alguém lá fora. Esse silêncio cósmico, profundo e persistente, é um dos maiores enigmas da ciência moderna. E para muitos pensadores e cientistas, ele pode ter uma explicação sombria: a hipótese do grande filtro. Proposta pelo economista Robin Hanson na década de 1990, a ideia do grande filtro sugere que, em algum ponto entre a matéria inorgânica e uma civilização interestelar avançada, existe uma barreira quase intransponível, um passo na escada evolutiva tão improvável ou perigoso que quase nenhuma forma de vida consegue superá-lo. Esse filtro pode estar atrás de nós, o que significaria que já vencemos o maior obstáculo e que somos de fato raros e especiais. Ou, o que é mais inquietante, o filtro ainda está à nossa frente, indicando que toda civilização tecnológica está fadada a desaparecer antes de atingir a maturidade cósmica. Para entender o grande filtro, é preciso imaginar a linha do tempo do surgimento da vida até seu potencial cósmico. Começamos com moléculas orgânicas simples, que eventualmente se organizam em células, depois em organismos multicelulares, até alcançar a inteligência e, finalmente, a capacidade tecnológica de modificar planetas, explorar o espaço
e deixar marcas detectáveis no universo. Em qual ponto dessa cadeia está o filtro? Será que o surgimento da vida em si é o evento raro? Ou a transição para organismos multicelulares? Ou talvez a inteligência consciente seja tão improvável que a Terra seja a exceção estatística de toda a galáxia? Há também quem acredite que o filtro está justamente no ponto em que nos encontramos agora, o limiar entre dominar a tecnologia e sobreviver a ela. Civilizações que alcançam a capacidade de produzir armas nucleares, manipular o clima, modificar seus genomas e explorar inteligências artificiais também se aproximam perigosamente da autodestruição. Se houver um filtro adiante, ele pode estar na própria complexidade da civilização. Talvez seja impossível sustentar um equilíbrio entre tecnologia e estabilidade por tempo suficiente para se tornar uma espécie interestelar. Essa visão, embora pessimista, é uma advertência poderosa sobre o futuro da humanidade e nossa responsabilidade com o planeta e uns com os outros. O silêncio do universo, nesse contexto, pode não ser sinal de ausência, mas de fracasso. Um eco sombrio de civilizações que vieram antes e que, por algum motivo, colapso ambiental, guerra, inteligência artificial fora de controle, exaustão de recursos, epidemias ou até fenômenos cósmicos, não conseguiram ultrapassar a próxima curva da estrada evolutiva. Se é isso que o silêncio nos diz, então olhar para o céu é também olhar para dentro de nós, como um lembrete constante da nossa vulnerabilidade. O grande filtro nesse cenário é menos uma hipótese científica e mais um espelho existencial. O que fazemos com nosso conhecimento? Estamos preparados para a responsabilidade que vem com ele? Por outro lado, se o filtro já foi superado, então o silêncio ganha um novo significado. Talvez a vida seja extremamente rara e nós estejamos entre as primeiras civilizações capazes de olhar para o cosmos e tentar entendê-lo. Isso nos coloca não como sobreviventes de um universo hostil, mas como pioneiros de um futuro repleto de possibilidades. Um silêncio que não representa a ausência, mas expectativa. Um vazio que aguarda ser preenchido. Talvez sejamos os primeiros a cruzar a fronteira, a construir pontes interestelares, a acender as luzes em uma galáxia ainda adormecida. A hipótese do grande filtro, portanto, é ao mesmo tempo uma explicação científica, uma parábola de advertência e um convite à reflexão. Ela nos obriga a considerar que a vida inteligente pode ser tão frágil quanto rara, e que cada decisão nossa, social, política, ecológica ou tecnológica, carrega o peso não apenas do presente, mas de um possível destino comum. Se há filtros no caminho, cabe a nós descobrir se já os superamos, ou se ainda caminhamos em direção a eles sem saber. Enquanto isso, seguimos escutando, observando, construindo e questionando, em silêncio, mas não sem esperança. A descoberta de vida fora da Terra, seja ela microbiana, vegetal, animal ou inteligente, não será apenas um evento científico, será, antes de tudo, um terremoto psicológico, filosófico e social. Algo que redefinirá nossa identidade como espécie, abalando estruturas religiosas, visões de mundo, ideologias e até noções de pertencimento. Pela primeira vez na história humana, nossa singularidade cósmica seria colocada em xeque por fatos e não apenas por crenças. A Terra deixaria de ser o único palco da vida, e o ser humano, o único protagonista consciente. Mesmo que a vida descoberta fosse simples, uma bactéria fossilizada em Marte, um aminoácido ativo em Europa, ou um traço de metabolismo em um exoplaneta distante, o simbolismo desse achado ultrapassaria em muito seu valor científico. Seria a confirmação de que a vida não é uma exceção, mas uma regra natural do universo, e isso, inevitavelmente, mexeria com os alicerces da mente humana. O primeiro impacto seria emocional. A ideia de que não estamos sozinhos é um dos anseios mais antigos da humanidade, mas também um dos mais assustadores. Muitas pessoas poderiam reagir com euforia, interpretando a descoberta como um novo capítulo da história da humanidade, uma prova de que fazemos parte de algo muito maior. Outras, porém, poderiam sentir medo, perda de significado ou até pânico existencial. A psicologia chama isso de choque ontológico.
uma ruptura na percepção de realidade tão intensa que a mente humana demora a assimilar. O senso de identidade coletiva, a crença no propósito único da vida humana e as bases da autocompreensão cultural seriam desafiados. Mesmo entre os mais racionais haveria a necessidade de reaprender a se situar no cosmos, agora como uma espécie entre muitas, e não mais como o centro de tudo. Do ponto de vista religioso, os impactos variariam conforme a doutrina. Algumas religiões poderiam ver a vida extraterrestre como parte da criação divina, uma extensão da obra de Deus em outros mundos. Outras poderiam entrar em crise ao verem suas cosmologias baseadas na centralidade da Terra sendo contrariadas por fatos observáveis. Líderes religiosos teriam que reinterpretar escrituras, revisar dogmas e dialogar com as descobertas científicas de forma inédita. Em 2008, o Vaticano já declarou oficialmente que a existência de vida alienígena não contradiz a fé católica, pois não se pode colocar limites à liberdade criativa de Deus. Mas nem todas as religiões estão preparadas para uma revolução dessa magnitude. E mesmo os sistemas espirituais não teístas teriam que lidar com novas dimensões éticas, filosóficas e existenciais. No campo sociopolítico, a descoberta de vida extraterrestre provocaria ondas globais. Governos, agências espaciais e organizações científicas teriam que elaborar protocolos internacionais de resposta, transparência de dados e proteção planetária. O medo de contaminação biológica ou o surgimento de pânico coletivo forçaria políticas de contenção e comunicação estratégica. A mídia global entraria em estado de alerta contínuo e a desinformação se espalharia com velocidade. Teorias da conspiração ganhariam força e a confiança nas instituições poderia ser testada ao limite. Ao mesmo tempo, haveria um potencial unificador. A percepção de que todos os humanos compartilham um mesmo planeta, um mesmo ponto azul pálido no oceano cósmico. Em vez de divisões políticas e culturais, talvez surgisse um senso inédito de pertencimento global, o nascimento de uma consciência planetária. E se a vida descoberta for inteligente, a escala do impacto seria ainda mais profunda. Entraríamos na era do pós-contato, mesmo que o contato não envolvesse uma conversa direta, mas apenas a constatação de sua existência. Filósofos, linguistas, antropólogos, teólogos e artistas teriam que reinventar suas disciplinas. Como entender uma mente que evoluiu em outro planeta, sob outra biologia, outra história e outra lógica? Como lidar com a possibilidade de que nossa civilização não é a mais avançada, nem a única? Questões éticas surgiriam. Temos o direito de interferir nesses mundos? Como garantir que o primeiro contato não seja destrutivo, como tantas vezes foi na própria história humana entre civilizações distintas? Do ponto de vista individual, a descoberta da vida extraterrestre funcionaria como um espelho interior. Para muitos, ela reforçaria a beleza da existência, a sensação de que fazemos parte de uma teia universal que transcende tempo e espaço. Para outros, poderia causar ansiedade, sensação de pequenez ou perda de controle sobre o futuro. O sistema educacional teria que se adaptar, e a cultura de massa, inevitavelmente, absorveria o tema em filmes, livros, músicas e debates públicos. A ficção científica se tornaria um terreno ainda mais fértil para a especulação, e a arte buscaria traduzir o indizível, a experiência de saber que não estamos mais sozinhos. Em resumo, a descoberta de vida extraterrestre seria uma experiência coletiva sem precedentes, um divisor de eras, não apenas pela evidência científica, mas pela transformação de nossas narrativas, crenças, medos e esperanças. Mudaria a forma como olhamos para o céu, mas também a maneira como olhamos uns para os outros. Seria talvez o início de uma nova era, em que a humanidade, ao encontrar o outro cósmico, finalmente reencontraria a si mesma. Em um universo com mais de 13 bilhões de anos, o tempo se torna um fator tão relevante quanto o espaço quando falamos sobre a possibilidade de encontrar vida fora da Terra. Muitas vezes, ao imaginar outras civilizações, pensamos apenas em onde elas estariam, em que planeta, em que galáxia, a que distância. Mas uma pergunta igualmente importante
E talvez ainda mais inquietante é: quando elas existiram? Ou ainda, quando elas existirão? A hipótese de que a humanidade tenha surgido em um momento descompassado do grande relógio cósmico, cedo demais para encontrar outras civilizações ou tarde demais para alcançá-las, é uma das explicações mais fascinantes e melancólicas para o silêncio que ouvimos ao olhar para as estrelas. Se a vida inteligente é rara e sua emergência exige uma cadeia improvável de eventos, desde a formação de planetas rochosos, passando pela evolução de organismos multicelulares até o surgimento de consciência, então talvez sejamos um dos primeiros seres inteligentes do universo. Essa é a chamada hipótese do pioneirismo. Nesse cenário, a Terra e sua civilização tecnológica podem estar abrindo caminho em um universo ainda jovem em termos biológicos. Apesar de termos 4,5 bilhões de anos, estrelas do tipo do Sol continuarão a brilhar por bilhões de anos no futuro. Isso significa que os planetas mais estáveis e longamente habitáveis ainda nem atingiram o auge de sua capacidade de abrigar vida. Pode ser que a vida esteja apenas começando a surgir em muitos mundos e civilizações avançadas ainda estejam em sua infância, ou sequer tenham nascido. Nesse caso, o silêncio cósmico seria apenas uma pausa, antes do grande coral da vida interplanetária. Um silêncio natural, como o de um teatro antes da primeira nota de uma sinfonia. Por outro lado, pode ser que tenhamos chegado tarde demais, que outras civilizações tenham surgido há bilhões de anos, evoluído, se desenvolvido, explorado o espaço e desaparecido. Neste cenário, o universo já foi habitado por consciências, culturas, sociedades inteiras que colapsaram por causas naturais ou autodestrutivas, deixando apenas vestígios, poeira cósmica e ruínas que ainda não conseguimos detectar. A galáxia, então, seria como uma floresta fossilizada, com árvores que um dia floresceram, mas cujas sementes não sobreviveram ao tempo. Essa hipótese dialoga com a ideia do grande filtro. Talvez a maioria das civilizações não dure o suficiente para deixar rastros duradouros ou para estabelecer contato com outras. Elas surgem, brilham brevemente e desaparecem, como fogos de artifício solitários em meio à escuridão infinita. Existe também uma variante intermediária. Talvez que estejamos exatamente na janela errada. O tempo necessário para que uma mensagem interestelar atravesse a galáxia pode ser de milhares de anos. Se uma civilização distante nos enviou um sinal, ele pode ainda estar viajando em nossa direção. Ou talvez tenhamos perdido o sinal por algumas décadas ou séculos, uma fração minúscula em termos cósmicos, mas suficiente para sermos incapazes de registrar sua existência. A comunicação entre civilizações pode ser um fenômeno extremamente raro, não apenas por questões tecnológicas, mas porque o tempo entre uma e outra nunca coincide. Estar no universo nesse sentido é como estar em uma praia gigantesca, esperando que outro ser humano acene, mas estando em fusos horários tão distantes que jamais se encontram sob o mesmo pôr do sol. A questão temporal também toca em outro ponto delicado: a nossa pressa. A humanidade vive sob um ciclo acelerado de transformações, em uma época onde a tecnologia muda em décadas o que antes levava milênios. Mas o universo opera em uma escala muito mais lenta. Estrelas vivem por bilhões de anos. Galáxias colidem em lapsos que duram eras. Comparados a isso, nossos séculos são meros instantes. É possível que a vida inteligente seja um fenômeno que emerge e desaparece com rapidez, uma espécie de faísca biológica, num universo que dorme profundamente entre esses raros lampejos. Se for esse o caso, a única forma de contato real será com o passado, por meio de ruínas, sinais antigos, tecnologias mortas. O presente do universo pode estar vazio, mesmo que o passado tenha sido repleto de vozes que não soubemos ouvir a tempo. E se a inteligência ainda estiver por vir? E se a verdadeira era da consciência cósmica ainda não começou, e nós fazemos parte de uma geração inaugural, seres primitivos que um dia serão lembrados por civilizações mais avançadas, como os ancestrais cósmicos? Nesse cenário, estamos plantando as sementes de um futuro interplanetário,
onde outras inteligências, criadas por nós ou surgidas em outros cantos, se reconhecerão como parte de uma mesma tapeçaria existencial. O tempo, portanto, não é apenas o pano de fundo da busca por vida extraterrestre. Ele é protagonista. Talvez estejamos sozinhos por agora, mas não sozinhos no todo. Talvez a vida esteja por vir. Talvez já tenha partido. Talvez o universo esteja cheio de histórias que só conseguimos ouvir depois que os autores se foram. E nós, aqui, neste ponto azul, seguimos escutando, tentando encontrar no tempo o que o espaço ainda não revelou. Em 1964, o astrofísico soviético Nikolai Kardashev propôs uma escala revolucionária para medir o grau de avanço tecnológico de uma civilização baseada em um único critério: a quantidade de energia que essa civilização é capaz de controlar. Mais do que uma classificação teórica, a escala de Kardashev se tornou uma lente através da qual a astrobiologia, a física e a futurologia observam o possível destino da inteligência no universo. Ela não nos diz apenas onde estamos, mas também onde poderíamos chegar, e onde outros, em mundos distantes, talvez já tenham chegado. A escala original propunha 3 níveis, mas ao longo das décadas, novas categorias foram adicionadas para expandir essa visão e contemplar possibilidades ainda mais além da imaginação. Uma civilização tipo 1, segundo Kardashev, é aquela que consegue utilizar e armazenar toda a energia disponível em seu planeta de origem, incluindo recursos solares, geotérmicos, atmosféricos e até sísmicos. Estamos hoje, como humanidade, ainda abaixo desse patamar. O físico Michio Kaku estima que somos uma civilização tipo 0,7, o que significa que dominamos uma fração considerável da energia planetária, mas ainda dependemos de combustíveis fósseis e não controlamos plenamente os ciclos climáticos, os oceanos ou o núcleo terrestre. Alcançar o tipo 1 exigiria um domínio completo sobre os sistemas naturais, uma transição energética global e uma estabilidade sociopolítica que permita o uso eficiente e sustentável de todos os recursos do planeta. Uma civilização tipo 2i é capaz de controlar toda a energia de sua estrela-mãe. Isso implicaria a construção de megaestruturas, como a hipotética esfera de Dyson, um conjunto de satélites ou refletores orbitando a estrela, capturando sua energia de forma direta. Com esse nível de poder, uma civilização teria a capacidade de transformar a arquitetura de sistemas planetários inteiros, mover mundos de órbita, criar habitats artificiais com bilhões de habitantes e alterar seu ambiente cósmico à vontade. Uma sociedade desse tipo seria quase onipresente em seu sistema estelar, visível à distância por suas tecnosignaturas energéticas, como emissões infravermelhas em excesso ou luz estelar incomumente filtrada. Uma civilização tipo 3WA, por sua vez, controla a energia de uma galáxia inteira. Esse é um salto de escala incompreensível à mente humana atual. Implica não apenas a colonização de milhões de sistemas estelares, mas também a manipulação de estrelas, buracos negros, matéria escura e formas exóticas de energia. Uma civilização desse nível teria abandonado completamente os limites biológicos originais, possivelmente existindo como uma consciência distribuída, baseada em inteligência artificial, computação quântica ou estruturas desconhecidas por nós. Alguns autores especulam que uma civilização tipo 3 teria tanto poder que poderia alterar as leis físicas locais, manipular a entropia e até criar bolhas de realidade. A questão mais perturbadora, então, é: se elas existem, por que não as vemos? Nas últimas décadas, pensadores como Carl Sagan e outros propuseram extensões da escala de Kardashev, como o de tipo 4, que controlaria a energia de um superaglomerado de galáxias, e o ponotipo 5i, capaz de manipular a energia de todo o universo observável. Alguns ainda vão além, especulando sobre civilizações tipo 6 ou 7, que operariam em multiversos, controlando dimensões além do espaço-tempo conhecido. Embora essas ideias sejam profundamente especulativas, elas são úteis para explorar o potencial evolutivo da inteligência
e nos lembram de que talvez o universo esteja cheio de estruturas e fenômenos que simplesmente não reconhecemos como tecnologia por serem distantes demais de nossa escala de compreensão. Essa visão de progresso, no entanto, também levanta alertas. Entre o tipo 0 e o tipo 1 está talvez a fase mais crítica de sobrevivência. O ponto em que uma civilização desenvolve poder suficiente para se destruir, mas ainda não alcançou maturidade tecnológica ou ética para se proteger de si mesma. Isso nos coloca, como humanidade, em uma zona de risco. A escalada tecnológica que pode nos levar ao tipo 1 também pode nos conduzir à extinção, se não for acompanhada de responsabilidade coletiva, educação científica e governança global. O que torna a escala de Kardashev tão poderosa não é apenas sua simplicidade matemática, mas sua profundidade filosófica. Ela nos obriga a pensar o futuro em termos cósmicos. Ela pergunta: qual é o nosso lugar no tempo? Quais são nossos limites? E o mais inquietante, já existem civilizações tipo 2 ou 3 em algum lugar, observando silenciosamente, ou somos os primeiros a trilhar esse caminho? Talvez suas obras estejam diante de nós, nas galáxias anômalas, nas curvas de luz que não conseguimos explicar, nos espectros que ignoramos. Ou talvez o vazio ao nosso redor seja o eco de civilizações que tentaram e falharam. Seja como for, olhar para a escala de Kardashev é olhar para o espelho do possível. Um espelho que nos pergunta em silêncio: vocês vão conseguir? Diante do profundo silêncio cósmico, mesmo com tantas possibilidades estatísticas e tecnológicas para a existência de outras civilizações, surge uma teoria provocadora, quase inquietante em sua simplicidade. E se eles já estiverem nos observando, mas optaram por não interagir? Essa é a essência do bis paradoxo do zoológico, uma hipótese formulada na década de 1970 pelo pesquisador John Ball, e que propõe uma analogia instigante. Talvez a Terra e a humanidade sejam, aos olhos de civilizações mais avançadas, como animais em um zoológico cósmico, sendo monitorados à distância por razões que ainda não compreendemos, mas que seguem algum tipo de protocolo de não intervenção. Assim como não revelamos nossa presença deliberadamente a tribos isoladas na Terra para não interferir em sua cultura ou evolução, uma civilização tipo 2 ou 3 na escala de Kardashev poderia estar aplicando o mesmo princípio a nós. Essa hipótese parte do pressuposto de que, em um universo antigo e vasto, é altamente improvável que sejamos os primeiros ou os únicos a alcançar um estágio tecnológico. Assim, se outras inteligências existem, mas não se comunicam conosco, talvez seja porque escolheram não se manifestar. A motivação para esse silêncio pode ser ética, científica ou estratégica. Pode ser que civilizações avançadas tenham acordos galácticos de não contato com espécies pré-tecnológicas, e do ponto de vista deles, nós ainda sejamos uma espécie primitiva, violenta, instável e autocentrada. Esse tipo de quarentena cósmica impediria que recebêssemos qualquer forma de informação, sinal ou interferência que pudesse modificar nosso curso evolutivo. Em outras palavras, poderíamos estar sob observação silenciosa, como parte de um experimento maior, ou pior, sendo considerados ainda incapazes de participar da comunidade galáctica. A hipótese da quarentena galáctica complementa o paradoxo do zoológico, sugerindo que há uma espécie de barreira cultural, tecnológica ou filosófica imposta por essas civilizações para nos manter isolados até que demonstremos maturidade suficiente. Mas maturidade em que termos? Éticos, ambientais, sociais? Talvez o critério para contato não seja apenas o avanço tecnológico, mas a capacidade de preservar seu planeta, de resolver conflitos internos, de eliminar armas de destruição em massa ou de demonstrar interesse genuíno por outras formas de vida. Algo que, por enquanto, parece mais aspiracional do que real. Pode ser que sejamos vistos como um risco ou como uma civilização em transição que ainda não provou ser confiável. Essa teoria, embora especulativa, toca em um ponto profundamente filosófico: a humildade cósmica. Ela nos obriga a considerar a possibilidade de que não somos protagonistas da história universal. Somos apenas observadores temporários de um palco muito maior,
ainda sem acesso aos bastidores. Pior, talvez estejamos cercados de evidências que simplesmente não conseguimos interpretar. Se uma civilização quisesse se ocultar de nós, teria recursos para isso. Poderia usar técnicas de camuflagem cósmica, distorções gravitacionais, criptografia quântica, ou se manifestar apenas em frequências que não conseguimos detectar. Nesse cenário, a ausência de prova não seria prova de ausência, mas o resultado de um isolamento cuidadosamente imposto. Por outro lado, existe uma versão mais sombria dessa hipótese. E se nós já fomos contatados, mas os sinais foram ignorados, mal interpretados ou ocultados intencionalmente? Ao longo da história, registros de fenômenos inexplicáveis, luzes no céu, ruídos misteriosos e mitos de entidades vindas do céu aparecem em culturas diferentes ao redor do mundo. Embora a ciência descarte grande parte desses relatos como naturais ou folclóricos, a hipótese do zoológico sugere que parte deles pode ser resquício de contatos muito sutis, testes ou observações. E mais, talvez a humanidade esteja sendo testada constantemente e falhando. Mas há também uma leitura mais positiva. O silêncio, nesse caso, pode ser proteção. Civilizações avançadas poderiam saber que o universo é um ambiente hostil, com riscos de predadores tecnológicos, e mantém discrição não por desinteresse, mas por autopreservação. Expor-se pode atrair perigos. Assim, mantém o silêncio como forma de sobrevivência. E, por precaução, estendem essa proteção aos planetas em desenvolvimento como o nosso. A Terra, nesse caso, seria parte de uma rede silenciosa, monitorada, sim, mas protegida até que esteja pronta para assumir seu lugar no mapa cósmico. No fundo, o paradoxo do zoológico e a hipótese da quarentena galáctica falam mais sobre nós do que sobre os outros. Revelam nossa ansiedade por contato, nossa suspeita de abandono, nosso desejo de pertencer e nosso medo de não sermos considerados dignos. Enquanto escutamos o silêncio das estrelas, talvez o universo esteja apenas esperando que a humanidade olhe para dentro de si mesma e prove, não com palavras ou satélites, mas com escolhas, que merece ser ouvida. E quando esse momento chegar, se chegar, talvez o zoológico se transforme em fórum, a quarentena em convite e o silêncio em resposta. Desde os primórdios da ciência moderna, uma pergunta paira como pano de fundo para todas as nossas investigações sobre o cosmos. A vida é uma raridade estatística ou uma inevitabilidade natural? Esse dilema não é apenas científico, mas profundamente existencial. Se a vida for uma exceção, um evento improvável que ocorreu uma única vez em um planeta periférico de uma estrela comum, então somos um acidente cósmico, uma anomalia entre trilhões de possibilidades fracassadas. Mas se a vida for uma regra universal, surgindo sempre que as condições mínimas estão presentes, então estamos diante de um universo fundamentalmente vivo, repleto de micro-organismos, ecossistemas exóticos e talvez civilizações que, assim como nós, olham para o céu em busca de companhia. Esse debate permanece aberto porque até hoje só temos um único exemplo confirmado de vida: a própria Terra. Do ponto de vista estatístico, o argumento a favor da vida como regra é poderoso. A Via Láctea contém cerca de 200 bilhões de estrelas e pelo menos 100 bilhões de planetas, segundo as estimativas mais conservadoras. Dentre esses, bilhões estão na zona habitável, com potencial para água líquida. E sabemos que os ingredientes básicos da vida, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, são amplamente distribuídos pelo universo. Compostos orgânicos foram encontrados em cometas, meteoritos, nuvens interestelares e até nas atmosferas de exoplanetas. Se esses ingredientes são comuns, por que a vida seria tão rara? A lógica evolutiva sugere que, uma vez iniciada, a vida tende a se expandir, diversificar e persistir. Afinal, na Terra, a vida surgiu rapidamente após o resfriamento do planeta e resistiu a 5 extinções em massa, prosperando até mesmo nos ambientes mais extremos. Por outro lado, a ausência de qualquer detecção fora da Terra levanta a possibilidade inquietante de que a vida, embora possível, seja extremamente rara.
Talvez o surgimento de estruturas autorreplicantes seja um evento tão improvável que a Terra seja uma exceção estatística, o único planeta em que todos os fatores coincidiram perfeitamente. Essa visão é reforçada pela complexidade da transição da química para a biologia, da biologia para a inteligência e da inteligência para a tecnologia. Cada etapa envolve obstáculos que talvez poucas biosferas sejam capazes de superar. O paleontólogo Stephen Jay Gould, por exemplo, argumentava que a evolução é profundamente contingente, repleta de bifurcações imprevisíveis. Se a fita da vida fosse rebobinada e tocada novamente, o resultado provavelmente seria completamente diferente, e a inteligência consciente poderia nunca aparecer. Há também quem defenda que a vida pode ser comum, mas invisível a nós. Talvez ela exista em formas que não reconhecemos como vida, com bioquímicas alternativas baseadas em silício, amônia ou solventes não aquosos. Talvez prospere em ambientes que antes julgávamos inóspitos, como oceanos subterrâneos, atmosferas de planetas gasosos ou mesmo nuvens interestelares. Nossos métodos de detecção são, inevitavelmente, enviesados pela biologia terrestre. Buscamos oxigênio, metano, carbono, água, mas e se a vida respira outro gás? E se cresce em outras escalas de tempo, velocidade e consciência? Nesse caso, o universo pode estar repleto de vida, mas nós simplesmente ainda não aprendemos a reconhecê-la. O debate também é alimentado pela ausência de sinais tecnológicos. Se a vida inteligente for uma regra, por que não ouvimos transmissões? Por que não vemos megaconstruções? Por que não detectamos rastros inequívocos de civilizações do tipo 2 ou 3 na escala de Kardashev? Essa ausência levou ao paradoxo de Fermi, a hipótese do grande filtro e a ideia de que a inteligência pode ser autolimitante, um fenômeno passageiro, frágil, que quase sempre colapsa antes de se expandir. Pode ser que a vida seja comum, mas que a inteligência seja a exceção. Ou o contrário, a vida seja rara, mas a inteligência, uma vez surgida, inevitavelmente se torna cósmica, e ainda estamos esperando por esse encontro. A ciência avança aos poucos, fragmento por fragmento. As descobertas de aminoácidos em meteoritos, oceanos líquidos em luas geladas, atmosferas exoplanetárias com compostos orgânicos e micro-organismos terrestres que vivem sem luz, calor ou oxigênio, todas essas evidências ampliam a zona de plausibilidade da vida. Mas nenhuma delas ainda nos deu uma segunda gênese. E é exatamente isso que falta. O segundo exemplo. A prova definitiva de que a vida não é exclusiva da Terra. Pode ser um micro-organismo em Marte, uma célula fossilizada em Encélado, um traço atmosférico em um exoplaneta distante. Com esse segundo exemplo, o debate deixará de ser teórico. A exceção se tornará regra, e a humanidade, pela primeira vez, se verá como parte de uma comunidade maior, a comunidade dos vivos do universo. Enquanto isso, seguimos divididos entre o ceticismo e a esperança, entre o fascínio da possibilidade e o peso do silêncio. A vida como regra ou exceção não é apenas uma questão científica, é uma pergunta sobre quem somos, o que significa estar vivo, e se o universo compartilha da mesma centelha que pulsa em nós. E até que essa pergunta seja respondida, continuaremos escutando, explorando e imaginando. Porque, no fundo, procurar vida lá fora é continuar buscando a nós mesmos. No fim de todas as perguntas sobre planetas, equações, filtros e sinais, permanece uma verdade silenciosa, quase sagrada. Procurar vida fora da Terra é, inevitavelmente, procurar entender quem somos. Essa busca, embora travestida de esforço científico e exploratório, é também uma jornada espiritual, filosófica e profundamente íntima. Quando apontamos telescópios para o céu, quando enviamos sondas a Marte ou escutamos o silêncio do espaço profundo, estamos fazendo mais do que procurar alienígenas. Estamos tentando responder às perguntas mais antigas da humanidade. De onde viemos? Por que existimos? Estamos sozinhos? E se não estamos, o que isso diz sobre nós? A ciência moderna transformou esse anseio ancestral em metodologia, em missão,
em tecnologia de ponta. Mas por trás dos sensores, das fórmulas e dos espectrômetros, há corações humanos batendo com expectativa. Cada novo exoplaneta descoberto, cada molécula orgânica identificada em um cometa, cada sombra registrada na atmosfera de um mundo distante, carrega consigo a esperança silenciosa de que talvez, só talvez, não sejamos uma singularidade isolada, mas uma manifestação de algo maior. Um universo que cria vida como consequência natural de sua própria complexidade. A busca por vida fora da Terra também revela o quanto evoluímos e o quanto ainda temos a aprender. Por séculos, achávamos que o universo girava ao nosso redor. Depois, descobrimos que somos apenas um entre bilhões de planetas. Agora, compreendemos que até a vida pode não ser exclusiva. Essa evolução de perspectiva nos torna mais humildes, mais cuidadosos, mais conectados com o todo. A Terra, vista do espaço, é um pálido ponto azul envolto em fragilidade. Saber que pode haver outras formas de vida lá fora, ainda que simples, microbianas ou mesmo hipotéticas, nos lembra que a vida, em todas as suas formas, é rara, preciosa e vulnerável. E talvez por isso mereça ser protegida não apenas aqui, mas onde quer que exista. Essa busca também nos obriga a projetar o futuro. Se um dia encontrarmos vida, ou se formos nós a levá-la para outros mundos, teremos que repensar nossas responsabilidades. Como trataremos outras formas de existência? Como equilibraremos a curiosidade científica com o respeito ecológico? Estaremos prontos para conviver, dialogar, coexistir? O encontro com o outro, seja ele microbiano ou consciente, exigirá uma reinvenção ética, política e cultural. E talvez a maior transformação não ocorra no espaço, mas dentro de nós. Porque compreender que o universo pode ser vivo é também compreender que somos parte de algo infinitamente maior, misterioso e conectado. Por isso, quando olhamos para os céus em busca de sinais, o que estamos fazendo é mais profundo do que apenas escanear estrelas. Estamos reconhecendo nosso desejo de significado, nossa fome por pertencimento, nossa inquietude diante do mistério. A ciência, nesse contexto, é mais do que um conjunto de métodos. É uma linguagem da alma humana, tentando decifrar os códigos de um cosmos que ainda não respondeu, mas que talvez esteja esperando pelo momento certo para ser compreendido. E mesmo que nunca encontremos vida fora da Terra, essa busca já nos deu algo inestimável, um novo olhar sobre nós mesmos. Ela nos ensinou que somos frágeis, mas incrivelmente resilientes, que somos pequenos, mas dotados de imaginação poderosa o suficiente para alcançar galáxias distantes com a mente, se não com os pés. Que estamos sós, por enquanto, mas não desamparados. Porque em cada esforço de escuta, em cada sonda lançada, em cada imagem captada, o que ecoa é a certeza de que a vida, pelo menos aqui, tem coragem suficiente para procurar por si mesma em meio ao infinito. Assim, a busca por vida extraterrestre deixa de ser apenas uma investigação astrobiológica e se revela, em sua essência mais profunda, como uma declaração de identidade. Procuramos vida no universo porque, intimamente, desejamos saber se pertencemos a algo maior. E talvez essa busca nunca tenha sido sobre os outros, mas sobre nós, sobre o milagre de existir, sobre o silêncio que nos forma e sobre a esperança eterna de que, em algum ponto do céu, haverá uma resposta à altura da pergunta que nos move desde sempre. Quem somos nós neste vasto e misterioso universo? E